Olá pessoal, estamos em mais um grupo de estudos de Go. Vamos se divertir um bocado aqui. O pessoal já chegou, já está batendo papo aí. E vamos lá. Hoje eu quero mostrar um recurso bem interessante e que eu e a Jéssica passamos hoje o dia brincando com isso, que é implementar um middleware. O que é um middleware? Um middleware, do que a gente está se referindo, é você ter um servidor HTML ou enfim, qualquer servidor, mas a gente está usando no contexto de HTML, e aí você precisa colocar alguma coisa para tratar a sua requisição e você pode empilhar isso. Então você pode criar um middleware ali no meio entre o handler que está tratando mesmo a sua requisição e a chegada dela. E você pode empilhar quantos middleware você quiser. Então você pode ter middleware para fazer N coisas, como por exemplo fazer um log, ou verificar a assinatura JWT, ou, enfim, fazer o trabalho que você quiser e no final ele chegar na conexão mesmo, né, no handler de conexão mesmo e tratar o que chegou para ele. Bom, vamos dar uma olhadinha num exemplo básico aqui. Esse aqui é o nosso servidor que a gente fez a semana passada, que é um servidor que vai servir o nosso site. Está lá no nosso repositório. E, enfim, ele tem aquela característica legal de poder servir vários sites com vários certificados SSH. Mas aí eu me liguei que, puxa vida, eu esqueci de fazer o log. E aí é uma chance legal da gente fazer um handler e botar um middleware de log, né? Eu podia colocar o log simplesmente aqui, né? Nesse handler que eu já tenho, eu podia vir aqui e simplesmente abrir uma linha e colocar o log, mas não ia ter graça, porque a gente ia perder essa oportunidade, né? De ver como é que funciona o handler do Go. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu vou fazer assim, eu vou escrever um handler bem simplesinho aqui. Eu tirar o foco, ele já salva e já formata, sai tudo da posição. Vou criar uma função, func, log, vou chamar de logger mesmo, e ela vai receber um handler, porque ela é um middleware, né? Então ela vai receber um handler que eu vou chamar de next. E ela vai ter um http.handler. Ok. E ela vai retornar um http.handler também. Essa é a estrutura básica do middleware, né? Return, func, e aqui eu vou criar a função que vai ser o miolo, né? Que vai ser o handler que eu vou retornar. Então, w vai ser o meu writer, então http.responseWriter, e eu vou ter a minha resposta, na verdade o meu request, que é um ponteiro, e é importante isso daqui ser um ponteiro para http.response. Eu sempre confundo, não, é request mesmo, eu sempre confundo. Request, agora sim, não é response, request. Beleza, e essa aqui vai ser a minha função que eu vou retornar. E como eu quero fazer log, aqui eu vou fazer um log bem simplesinho, então log.println e... não, println não, printf, né? Mais legal. E aí a gente faz alguma coisa assim, from %q, para que %q ele vai colocar entre aspas, né? E aí o que requisitou, né? Request %q também. Então o que requisitou, papapá, e eu vou quebrar a linha no fim do log e aqui eu vou passar o que eu quero que ele coloque. Então, deixa eu ver.
r.remote address, que é quem requisitou, e o que requisitou r.requestwri. Olha lá, né? E no final do nosso logger, de qualquer middleware, né, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar esse parâmetro que foi enviado, que eu chamei de next, então next, ponto, serve HTTP, e eu passo o W e o R. Pá. E aí eu cometi algum erro porque ele está reclamando aqui. Eu acho que é só lentidão. Será que é só lentidão do meu sistema? Alguém está vendo algum erro que eu não estou enxergando? Handler. Eu acho que aqui eu tenho que fazer http. Não. Handler func. E eu acho que é isso. Será que eu estou cometendo algum erro? Response writer, request, ponteiro para request. Eu cometi algum erro aqui, por isso que eu não gosto de live code. Porque eu não tenho ideia do que eu fiz de errado. Syntax error, unexpected, HTTP. Não tenho ideia. Sério. Fala aí. Dentro do Render aqui, você tem que colocar uma função anônima. Então. Não, dentro peraí. dele. Isso. Ih, droga. E aí fecha mais um parêntese aqui. Isso. Ainda tem coisa errada. Dentro, né? Ok. O que eu estou fazendo de errado? Peraí. Estou passando a função. Tá, fechou aqui. Não sei. Tá faltando Pera aí. Falta uma chave. Aonde está faltando a chave? Que eu tenho uma aqui, No que lugar. fecha aqui. Peraí, o que eu estou fazendo aqui em cima, eu não sei porque. Peraí, é igualzinho, tem que ser igualzinho isso aqui. Handler func, o que eu fiz de errado? Tá. Eu realmente não estou enxergando. Eu obviamente fiz alguma besteira, mas eu não sei qual que foi. E é claro, só porque a gente está gravando, né? Ó, eu tinha esquecido de alguma coisa. O que era? Aqui eu escrevi handle, não handler. Tá vendo? Maldito live code, nunca faça. Beleza, e agora que finalmente a gente tem o nosso middleware, a gente pode chegar aqui e fazer assim, ó. Pá e pá. E aí pronto, todos os nossos servidores agora têm o log e eles vão dizer from, quem pediu e o que pediu. Legal, né? O legal do middleware é que você pode empilhar quantos você quiser. Tudo bem, dessa forma que a gente fez é a forma tradicional, né? E vai funcionar tudo direitinho, ficou bem legalzinho. E você pode usar isso para logar, para fazer um monte de coisa, inclusive para mudar o conteúdo do request, porque como ele é um ponteiro, você pode brincar aliás, aqui de cima, né, do request, porque como é um ponteiro, você pode brincar com o conteúdo dele. Por exemplo, vamos supor que eu quero garantir
que eu não vou passar duas vezes esse cara, porque às vezes ele está sendo passado por muitas e muitas camadas, né, vários serviços conversando com ele, e ele vai empilhar essas requisições, e eu só quero que logue uma vez. Não é o nosso caso, mas eu poderia fazer alguma coisa assim, por exemplo, r.header.set e fazer alguma coisa assim, por exemplo, logged true. E antes de fazer isso daqui, eu posso if header.get logged for igual a true, eu simplesmente já chamo esse cara e dou return. Então, se eu tiver vários serviços que chamam serviços dentro de uma API interna, por exemplo, que é exatamente o que a gente costuma fazer, você não vai logar várias vezes, ele vai ver se já está, se tiver ele só chama o próximo handler, né, o próximo middleware, e cai fora, e se não tiver ele marca essa requisição, ó, tá logado já, você não tem que logar duas vezes. É claro que o nosso sistema não usa uma API interna, então a gente pode ignorar esse cara todo aqui. E, enfim, não precisa onerar o código com nada disso. Então é importante, o jeito disso trabalhar é importante para você ter uma ideia que isso aqui você só está gravando, mas isso aqui você está alterando, então tem que tomar cuidado. Falando em tomar cuidado, tem outro item interessante. Vamos supor que no nosso middleware a gente quer ler o body que veio nesse cara aqui, né? Então a gente faria alguma coisa do tipo body, ele é vírgula dois pontos igual, aí o útil ponto radial r.body, certo? E aí eu teria o meu body e eu poderia, sei lá, verificar o erro, e daí eu poderia tomar alguma atitude, porque eu tenho o body. Então, por exemplo, se eu quisesse logar o body, eu poderia, tal. Qual que é o problema dessa construção? O problema é que isso daqui é um ponteiro e body é um header. Né? Esse cara aqui, ele é um header. Então, ele tem um ponteiro que diz para o sistema onde que ele está lendo. E como ele vai ler tudo, esse ponteiro vai estar no final. Opa, mas alguém chegou aqui. Aceitar. Esse ponteiro vai estar no final do body e não vai ter mais nada para ler. E quando ele tentar ler o próximo item, ele vai retornar um erro de EOF, né? End of file. Ele vai dizer, ó, acabou. Então, o próximo cara, o próximo handler ou middleware que você tiver aqui, ele vai receber um erro de EOF. Aí, assim, tem várias maneiras de resolver isso. A forma mais correta foi uma dica do Felipe, e ele mostrou aqui, depois eu vou passar o URL para vocês, que é você criar um seeker buffer, né? E aí você pode mandar ele para o início do buffer toda vez que você quiser. Então você pode ler e mandar para o início do buffer. A solução que eu e que a Jéssica adotamos no nosso código hoje não é tão elegante, mas ela vai funcionar. Basicamente, o que a gente fez foi isso aqui. Eu vou copiar e colar para não ter que redigitar tudo da minha colinha aqui. Então, basicamente, o que a gente fez foi isso. A gente leu o conteúdo, criamos o nosso body. Aí a gente criou um body buffer, que na verdade é um buffer de bytes,
que a gente acrescentou um noCloser, que a gente viu umas 2 semanas atrás, e substituímos o buffer original pelo nosso. Então, isso resolve o problema. Mas qual que é o problema? O problema é que o nosso noCloser aqui significa que a gente substituiu o buffer de leitura por um array de bytes, que, tudo bem, para o nosso sistema não vai ter nenhum side effect, não tem problema nenhum, mas um sistema maior, um sistema mais pesado é ruim. Aí o ideal seria usar o seek_reader mesmo. Mas é claro, o nosso logzinho não precisa de nada disso. A gente pode deixar só assim. E tá muito bom. Aí, a última coisa, né? Ficar encadeando middlers e handlers assim, funciona, mas não é a forma mais elegante. Se você tem muita coisa, não é muito bonito. O ideal, nesse caso, seria usar o Negroni. O Negroni é um package que resolve isso para você de uma forma mais legal. Vou mostrar aqui um código nosso. E aqui a gente está usando o Negroni, estamos instanciando o Negroni Classic, que já vai colocar alguns middlers interessantes para a gente. E aí nós estamos adicionando alguns que a gente quer usar, inclusive um logger, que foi onde a gente trabalhou hoje, e tem outros, e é basicamente, você simplesmente vai empilhando, assim, colocando use, ele vai empilhar para você, fica mais bonitinho. E nesse nosso caso, como é uma API que vai falar com Deus e o mundo, é mais bacana ser assim. Mais um sistema pequenininho, que nem o nosso servidor, que não vai fazer quase nada, tá perfeitamente bom você fazer um middleware desse jeito aqui. Ou se você não quiser fazer isso, você pode socar tudo no handler que vai dar certo igualzinho. E é isso, pessoal. Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Só dar uma pincelada sobre a dica do Felipe, né? Como que é o seek buffer? Ele criou um tipo, uma struct, e aí ele criou as funções necessárias, né? Uma new para instanciar, uma read e uma seek que vai colocar o ponteiro na posição certa. E aí aqui ele simplesmente testou, né? Ele simplesmente exibiu como que ela ia funcionar, criou um buffer, um array, né? Simplesmente um array de bytes, disse que era um seek buffer, e pronto, a partir daí ele pode usar a função seek que vai posicionar o ponteiro de leitura, e ele vai ler a partir desse ponteiro sempre, então é bem útil, bem legal. Dúvidas, galera? O pessoal tá tímido para falar na parte gravada, para variar. Mas, bom, vamos parar a parte gravada e aí a gente continua pro nosso bate-papo. Então, quem tá vendo isso no YouTube, lembra que a parte legal vem agora, quando a gente para de gravar e passa a bater papo, o pessoal fica bem mais descontraído. Até mais, galera.